Você já se perguntou quem foi o homem que ensinou Alexandre o Grande a conquistar o mundo com inteligência antes da espada? Quem foi o pensador que, séculos antes de Cristo, já questionava a essência da vida, da alma e da natureza? Hoje você vai descobrir a história de Aristóteles, o filósofo que moldou a ciência, a lógica e a ética como conhecemos. Mas atenção, essa não é uma história comum. É a trajetória de um gênio que atravessou guerras, desafiou mestres e fundou uma escola que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma viagem ao coração do pensamento ocidental, onde ideias valem mais do que espadas. Fique até o fim, porque a vida de Aristóteles esconde reviravoltas, rivalidades com Platão e até uma morte misteriosa. Agora sim, vamos começar. Aristóteles nasceu no ano de 384 a.C., na cidade de Estagira, localizada na região da Macedônia, no norte da Grécia Antiga. Seu pai, Nicômaco, não era um cidadão comum. Ele era médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, o que significa que Aristóteles cresceu cercado pelo ambiente da corte, onde ciência, medicina e política se misturavam. Desde cedo, teve acesso a conhecimentos raros para a época, principalmente na área da biologia, graças à influência do pai. Sua mãe, Faestes, também vinha de uma família importante, o que consolidava Aristóteles como um jovem privilegiado dentro da sociedade estagireta. Aos 10 anos, Aristóteles perdeu os pais e foi enviado para viver com um tutor, Proxeno, que o criou e reconheceu o potencial intelectual do garoto. Ali, plantavam-se as primeiras sementes de um futuro brilhante. Com 17 anos, Aristóteles deixou Estagira e foi para Atenas, o centro intelectual do mundo antigo, em busca de conhecimento. Lá, ingressou na famosa Academia de Platão, onde passaria os 20 anos seguintes de sua vida. Ele rapidamente se destacou como um dos mais brilhantes alunos, mas nem tudo eram flores. Apesar de admirar profundamente seu mestre, Aristóteles divergia de Platão em pontos fundamentais, especialmente quanto à teoria das ideias. Enquanto Platão acreditava que o mundo verdadeiro era invisível e ideal, Aristóteles insistia que a realidade estava nas coisas concretas, naquilo que podemos ver, tocar e experimentar. Essas diferenças marcaram a formação de seu próprio pensamento e o afastaram lentamente da filosofia platônica. Mesmo assim, sua permanência na academia o transformou em um pensador completo, conhecedor da lógica, retórica, ética, política e ciências naturais. Quando Platão morreu em 347 a.C., Aristóteles não foi escolhido para liderar a academia. Acredita-se que, além de suas divergências filosóficas, o fato de não ser ateniense também tenha influenciado essa decisão. Com isso, ele deixou Atenas e foi para Assos, uma cidade na Ásia Menor, onde passou a trabalhar com um amigo, Hermias, que era tirano da região e patrono das ciências. Lá, Aristóteles continuou seus estudos e escreveu sobre filosofia, biologia e política. Foi nesse período que se casou com Pítias, sobrinha de Hermias, com quem teve uma filha. Após a morte de Hermias, Aristóteles se mudou para Mitilene, na ilha de Lesbos, onde se dedicou à observação da natureza, estudando animais marinhos e desenvolvendo seus primeiros tratados científicos. Era o início da fusão entre filosofia e ciência empírica que marcaria sua obra. Em 343 a.C., Aristóteles recebeu um convite que mudaria sua vida. O rei da Macedônia, Filipe II, o contratou para ser tutor de seu filho, Alexandre, aquele que mais tarde se tornaria Alexandre, o Grande. Aristóteles voltou à Macedônia e passou cerca de 3 anos educando o jovem príncipe. Durante esse tempo, transmitiu ao pupilo conhecimentos sobre ética, política, lógica, ciências naturais e até retórica. Aristóteles acreditava que um líder deveria ser guiado não só pela força, mas pelo raciocínio. Muitos estudiosos acreditam que a influência de Aristóteles moldou a mente estratégica de Alexandre e seu respeito pela cultura grega. Mesmo depois que Alexandre partiu para conquistar o mundo, Aristóteles manteve boas relações com ele,
o que lhe garantiu apoio para seus projetos acadêmicos. Era a união entre poder e sabedoria em sua forma mais pura. Com o apoio de Alexandre, Aristóteles retornou a Atenas em 335 a.C. e fundou sua própria escola filosófica, o Liceu. Diferente da Academia de Platão, o Liceu tinha um enfoque mais empírico e científico. Lá, Aristóteles desenvolveu um método de ensino inovador, conhecido como peripatético, onde ele caminhava com seus alunos enquanto discutia ideias. Esse estilo inspirou o nome do grupo, os Peripatéticos. No Liceu, Aristóteles escreveu grande parte de sua obra e estabeleceu as bases da lógica formal, da metafísica, da ética e da biologia. Sua escola também funcionava como um verdadeiro centro de pesquisa, com coleta de espécimes, observações sistemáticas e debates constantes. Era o nascimento da filosofia como ciência, onde não bastava apenas pensar. Era preciso observar, experimentar e registrar. Aristóteles escreveu sobre quase tudo: política, ética, retórica, poética, metafísica, lógica, física, biologia e até psicologia. Suas obras são divididas entre esotéricas, voltadas ao público em geral, e esotéricas, escritas para seus discípulos. Entre seus textos mais famosos estão a Ética a Nicômaco, onde discute a virtude e a busca pela felicidade, a política, que analisa diferentes formas de governo, e a poética, que define conceitos como tragédia e catarse. Na lógica, criou o silogismo, base do raciocínio dedutivo. Na biologia, classificou animais, estudou embriões e foi um dos primeiros a propor uma hierarquia natural. Seu pensamento influenciou profundamente a Idade Média, o Renascimento, e ainda está presente em áreas modernas como a psicologia, a ciência política e a epistemologia. Ele não foi apenas um filósofo, foi o primeiro verdadeiro cientista da história. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., o clima político em Atenas mudou drasticamente. A cidade, que nunca foi muito favorável à dominação macedônica, voltou-se contra todos os que tinham laços com Alexandre, e Aristóteles era um deles. Acusado de impiedade, o mesmo crime que condenou Sócrates, Aristóteles fugiu de Atenas antes que fosse julgado. Disse que não permitiria que os atenienses pecassem duas vezes contra a filosofia. Refugiou-se em Calcis, na ilha de Eubeia, onde viveu seus últimos dias. Morreu em 322 a.C., com cerca de 62 anos, provavelmente devido a problemas estomacais. Sua morte marcou o fim de uma era, mas suas ideias estavam longe de desaparecer. Seus discípulos continuaram sua obra, e seus textos seriam redescobertos e estudados por séculos. Aristóteles moldou a maneira como o Ocidente pensa, argumenta e compreende o mundo. Seu legado é imensurável. Influenciou São Tomás de Aquino, Galileu Galilei, Darwin, Freud e tantos outros. Durante a Idade Média, suas obras foram redescobertas pelos árabes e depois traduzidas para o latim, tornando-se a base do pensamento escolástico. No Renascimento, inspirou cientistas e filósofos a buscarem explicações naturais para os fenômenos. Mesmo hoje, sua influência pode ser vista nas ciências humanas, exatas e biológicas. A capacidade de Aristóteles de observar, categorizar e explicar o mundo fez dele o verdadeiro pai da filosofia científica. Não há pensador que tenha deixado um legado tão vasto, abrangente e duradouro quanto ele. Aristóteles nos ensinou que pensar é o primeiro passo para transformar o mundo, e que o saber não deve ficar trancado em academias, mas caminhar com o povo, assim como ele fazia no Liceu. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários, qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Júlio César? Napoleão? Gengis Khan? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.